Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, Pai, reunidos em Teu nome, Pai. Porque há um desejo no Teu coração, Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, Pai. O Senhor deseja fazer de cada um de nós discípulos, imitadores de Jesus, discípulos de Jesus, porta-voz da Tua palavra, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para sermos edificados, fortalecidos, animados, encorajados. Há uma missão a ser cumprida por cada um de nós, e nós precisamos, Pai, precisamos ser fortalecidos, precisamos ser encorajados, direcionados, a fim de que possamos cumprir uma missão, um propósito pelo qual o Senhor nos criou. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nós nos esvaziamos de nós nessa noite, nos esvaziamos de todo o nosso eu, nos esvaziamos de toda a nossa humanidade, de toda a nossa carnalidade, de tudo aquilo que te entristece, de tudo aquilo que não procede de Ti, e te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche-nos da Tua unção, da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua presença, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, e usa-nos nessa noite para o louvor da Tua glória, Pai. Vem falar conosco, fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Nós te damos total liberdade nesse ambiente, nesse local. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Tu que conhece o coração de cada um que aqui está, Tu que conhece as nossas necessidades, as nossas imperfeições, as nossas limitações e também os desejos do nosso coração. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fica aqui, Senhor. Fica aqui conosco e fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, né? Glórias a Deus, multiplicou aqui enquanto a gente estava adorando. Eu já disse pro Anderson, né? O Anderson também toca violão. Disse, Anderson, hoje quem vai tocar sou eu. Tem aquele dia assim que a gente tem, parece que toca com vontade, né? Parece que é uma necessidade, na verdade. Oi? A música flui, né? A gente toca sempre, né? Toca sempre, então às vezes a gente acaba optando, né, em casa, quando a gente está em casa, por colocar uma música para ouvir ou para cantar junto, né? Eu lá em casa, de vez em quando eu lavo a louça, ajudo a lavar a louça, então aí eu coloco louvor, e de manhã, quando eu estou fazendo café da manhã, coloco louvor. Louvor a gente é movido por louvor, né? E a gente deixa essa parte de tocar mais para os cultos, para essas programações, né? Mas como tem dois aqui que tocam, né? Chegou mais um, né? Geralmente eu gosto de dar oportunidade, mas hoje eu queria tocar. Parece que quando a gente está louvando, parece não, né? Na verdade, quando a gente louva, o louvor ele é um veículo que nos conecta com Deus, né? Embora a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? A gente sabe que os nossos pecados ou transgressões, quando a gente pisa na bola com Deus, temporariamente a comunicação com Deus ela fica truncada, né? E o louvor ele tem
esse poder, né, de muitas vezes restabelecer a nossa conexão com Deus, né? E até mesmo durante o louvor ali, o Espírito Santo ele pode também te convencer de algum erro que você cometeu, pode te trazer à memória, né, alguma falha que aconteceu durante o dia, ou enfim, e ali durante o próprio louvor você já pode também em espírito, né, se arrepender e receber o perdão de Deus, né? Amém? E a gente que ministra a palavra de Deus, a gente quer ter essa certeza, né, de que está tudo bem com Deus, né? Porque aí, quando a gente abre a boca para falar, não tem nenhum tipo de impedimento, né? Não tem nada que vá nos impedir de transmitir aquilo que está no coração de Deus. Amém? Eu vou convidar rapidamente vocês a abrir a Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Tá todo mundo bem? Tá tudo bem com todo mundo aí? O Valmir veio de verde, né, que é a esperança. O restante está tudo de preto, ou seja, estão tudo comemorando a morte de Jesus, né? Porque de sexta-feira santa, mas no domingo ele ressuscita, então está tudo certo. Aleluia. Diz assim, eu quero ler o capítulo inteiro, tá, queridos? Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvirdes as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor.
Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Quanto mais aos seus domésticos. Está perguntando aqui Jesus. Portanto, não o temais. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém, amados? Então, eu queria hoje compartilhar com vocês algumas instruções do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Essa semana eu tive a oportunidade de ser convidado para pregar a palavra de Deus lá na cidade de Tijucas, numa célula lá. Meus pais têm uma igreja lá em Tijucas, né? E eles têm células lá. E eu fui convidado para ministrar numa célula na terça-feira à noite. E uma coisa ali que o Espírito Santo me usou para compartilhar foi sobre o sinônimo da palavra vinde às águas, né? Porque nós aqui, eu particularmente sou pastor de um ministério chamado Vinde às Águas. E ali eu falava para eles que água, na Bíblia, a água é o símbolo do Espírito Santo, mas a água, ela também é o símbolo da própria palavra, né? Quando a Bíblia diz lá em Efésios 6, que o marido ele tem que purificar a esposa pela lavagem da palavra. O que significa isso? Que nós maridos, aqui eu estou falando para homens, né? Nós temos o dever de nos encher dessa palavra e purificar os nossos cônjuges através dessa palavra que vai brotar do nosso interior. Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Amém? Vocês lembram dessa passagem? Então, quando eu estou cheio dessa palavra, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando eu abro a boca para falar, se eu estiver cheio dessa palavra, essa palavra vai brotar dentro de mim. E essa palavra que brota dentro de mim, ela tem que purificar o meu cônjuge. E não só o meu cônjuge. Eu tenho que purificar também todas as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Então, como eu sou pastor de um ministério chamado Vinde às Águas, e a palavra representa a água, eu fiz questão aqui de ler o capítulo 10 inteirinho, né? Porque eu acredito que quanto mais a gente lê a Bíblia, menos a gente precisa falar. Porque a palavra por si só, ela já fala. A palavra por si só, a Bíblia diz lá em Isaías que ela não volta vazia. Eu garanto para vocês que se eu lesse o capítulo 10 de Mateus e eu não falasse mais nada,
eu já poderia me despedir de vocês e alguma coisa, enquanto eu estava fazendo a leitura, o Espírito Santo chamou a atenção de vocês. Porque essa palavra é poderosa, ela não é um jornal, ela é a palavra de Deus. E diga-se de passagem, o capítulo 10 de Mateus, ele é inteirinho, assim como o 11 também, Jesus falando o tempo todo. Então o que eu li aqui para vocês foram exatamente palavras de Jesus. Tudo que eu li aqui para vocês foi o tempo todo Jesus falando, porque o capítulo 10 de Mateus, a minha Bíblia, ela está em vermelho. Tudo aquilo que Jesus fala, ela está em vermelho. Então eu sei exatamente quando é Jesus falando, né? Porque está tudo em vermelho. Então o capítulo 10 e o 11 de Mateus, na minha Bíblia, está tudo em vermelho. Ou seja, é o tempo todo Jesus falando, né? Então, é uma garantia do que eu li para vocês aqui hoje, não eram as minhas palavras, eram as palavras de Jesus. Então essas palavras têm poder. Por quê? Porque não são minhas, são de Jesus. Estão entendendo? Mas, para mim, não dizer que não teve nenhuma participação minha aqui hoje à noite, né? Para não deixar tudo nas costas de Jesus, eu quero compartilhar com vocês, e eu vou dar a oportunidade para vocês também no final, de compartilhar de toda essa leitura do capítulo 10, aquilo que mais te chamou a atenção. Eu vou começar falando aquilo que mais me chamou a atenção e aquilo também que Deus colocou no meu coração para estar enfatizando, algumas coisas que eu sinto no meu coração que eu preciso falar hoje à noite, e depois eu vou estar dando oportunidade, se algum de vocês quiser compartilhar desses 42 versículos que foram lidos, né, alguma coisa assim que te chamou mais a atenção, o que você gostaria de falar, todos terão liberdade, ok? Eu vou começar falando sobre uma coisa que é a questão do chamado dos 12. Diz no início do capítulo 10 de Mateus que Jesus ele chamou a si 12 discípulos e deu a eles poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui nessa noite, queridos, algo muito sério, tá? E eu queria que vocês prestassem muita atenção, principalmente aqueles que são da casa. Por direção de Deus, hoje nós temos uma cobertura espiritual que acredita que assim como Jesus Cristo formou 12 líderes, 12 discípulos, e com esses 12 discípulos ele alcançou o mundo, essa cobertura espiritual ensina e acredita que se nós fizermos o mesmo, assim como deu certo para Jesus, vai dar certo para nós. Nós aqui, Ministério Vinho das Águas, nós temos uma visão própria, uma visão nossa, que Deus nos deu, está escrito lá na parede. Qual que é a visão do Ministério Vinho das Águas? Se tornar um ministério influente e relevante na sociedade, formado por adoradores verdadeiros que buscam a unidade do corpo de Cristo através de uma vida de obediência ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Então, essa é a visão do Ministério Vinho das Águas. No entanto, nós temos uma cobertura espiritual que crê que se eu formar 12 discípulos, e essa cobertura espiritual, para ficar bem transparente aqui, é o Ministério Internacional da Restauração, fica localizado na cidade de Manaus, Brasil, presidido pelo apóstolo René Terranova. A nossa cobertura acredita que se nós formarmos, se cada um de nós ganharmos 12 vidas para Jesus, e incentivarmos essas pessoas a fazer o mesmo, assim como Jesus fez, nós podemos ganhar o mundo para Jesus. Eu particularmente acredito igualzinho. E ao longo dos anos, todos aqueles que têm essa visão, ou que estão debaixo dessa cobertura, têm sido severamente perseguidos. Por quê? Porque há uma distorção de informações. Muitas pessoas acham que isso é uma estratégia.
e porque é uma estratégia, ela deve ser passageira. Olha, se é uma estratégia ou não é uma estratégia, cada um interpreta como quer. A questão toda é que quem teve a iniciativa de fazer isso foi nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Então eu digo para vocês, qualquer coisa que Jesus fez, qualquer coisa que Jesus ensinou, independente da cobertura espiritual que eu tenha, porque hoje eu tenho essa cobertura, amanhã posso não ter mais, né? Até porque as pessoas que estão sobre a minha vida, hoje estão vivas, amanhã podem não estar, eu não sei o futuro. Hoje eu sou pastor de vocês, amanhã posso não ser mais. O futuro não pertence a mim. Agora, enquanto homens e mulheres de Deus estiverem ensinando o que Jesus ensinou, eu estou dentro. O dia que alguém ensinar para mim alguma coisa que é diferente do que Jesus ensinou, eu estou fora. Agora, quem teve a ideia de formar 12 discípulos? Foi algum homem, alguma mulher, alguma autoridade no Brasil ou fora do Brasil? Não. Essa visão, essa ideia ou estratégia, entendam como queiram entender, de formar 12 discípulos, ela não partiu de nenhum homem, não partiu de César Castelhanos, não partiu de Valnice Milhomens, não partiu de René Terranova, não partiu de nenhum homem, ela partiu do próprio Jesus. Então, como foi o próprio Jesus que teve a ideia, ou a direção de Deus, de formar 12 discípulos, se qualquer pessoa na terra que me incentivar a fazer o mesmo, eu vou fazer. Por quê? Porque o próprio Jesus, está entendendo? E eu creio, por que tem tanta perseguição em torno dessa visão de formar 12, ou dessa estratégia, entendo como queira entender, né? Porque foi o próprio Jesus que fez. E porque Jesus fez e deu certo, se nós fizermos também vai dar certo. Mas é uma guerra. Eu mesmo já perdi membros aqui, perdi discípulos, pessoas que estavam aqui visitando a nossa igreja para conhecer a nossa igreja, para querer conhecer melhor, mais de perto. Aí descobriram que a nossa igreja está debaixo de uma cobertura que acredita que se eu fizer 12 discípulos e ensinar os outros a fazer o mesmo, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. E aí, a partir do momento que descobriram isso, pastor, estou fora, estou saindo fora. Meu Deus, eu não quero ser duro, eu quero ser muito calmo nessa noite. Eu quero falar com uma voz assim de cordeiro, né? Porque Jesus, ele é cordeiro e ele também é o leão da tribo de Judá, né? Mas hoje eu não quero pregar como leão, eu quero pregar como cordeiro. Queridos, foi Jesus quem ensinou a fazer 12, né? Isso não é doutrina de homens, isso não é invenção de homens, isso é invenção do próprio Jesus. Se não fosse Jesus que tivesse ensinado isso, eu certamente não iria acatar, mas foi o próprio Jesus. Se nós dizemos para todo mundo que nós somos discípulos de Jesus, tudo que Jesus ensinou, sem tirar e nem acrescentar nem ponto e vírgula, eu estou dentro. O que Jesus ensinou. Se Jesus conseguiu fazer de 12 homens simples, 12 pessoas sem conhecimento, pescadores, ele conseguiu transformar esses 12 homens e transformou eles em apóstolos, né? Homens relevantes, que através desses 12 homens o evangelho chegou onde chegou. Ao bem da verdade, nós sabemos que depois Jesus levantou um 13º, né? Que foi o apóstolo Paulo, né? Perante a Bíblia, Judas se enforcou. Depois Deus levantou, foi tirado sortes, né? E aí onde foi a sorte caíram sobre um discípulo chamado Matias, e esse Matias então ele substituiu Judas para que continuasse 12. Olha só como os próprios discípulos de Jesus, depois da ascensão de Jesus, eles entendiam que a formação de 12 era tão importante, tão relevante, porque o 12 é um número que na Bíblia ele representa governo. Deus é um Deus de governo, né? Então os próprios discípulos de Jesus, eles sabiam que era tão importante ter 12, que com o óbito, né,
de Judas, eles entendiam que não podia deixar só 11, tinha que substituir, tinha que colocar uma outra pessoa. E eles foram lá, segundo a tradição judaica, havia um costume de lançar sortes, eles lançaram sorte entre 2 apóstolos, 2 candidatos, né? E a sorte caiu sobre Matias. E então eles colocaram Matias no lugar de Judas para permanecer os 12. Né? Olha só. E mais na frente vocês vão saber então que Deus levanta, né, um 13º, que é o apóstolo Paulo. Mas eu não quero me estender sobre isso. A questão toda é que a ideia de formar 12 discípulos, a ideia de ter uma equipe de governo, uma equipe de 12, ela não partiu de homens, ela partiu do próprio Jesus. Né? Então, e deu certo. Tanto deu certo, como nós somos a testemunha viva hoje. Né? O Evangelho chegou aqui, chegou em nós, né? E graças a essa equipe que Jesus formou, porque Jesus sabe muito bem que a pessoa que trabalha sozinho, ela caminha, mas a pessoa que trabalha com equipe, ela voa, né? Qualquer um de nós que queira voar na vida, nós vamos precisar aprender a contar com pessoas. Sozinho a gente não vai muito longe, a gente precisa de amigos. Eu preguei sobre isso domingo na igreja dos meus pais, lá em Canelinha. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de uma equipe, precisamos ter gente do nosso lado. Ok? Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção.